Hoje é o meu dia de C6 e eu, como vocês veem, até me animei a cortar o cabelo. Então, tá indo tudo ok, tudo bem. Eu hoje passei o desafio de ir almoçar com uma amiga e aí eu tive que fazer umas escolhas certeiras e perguntar realmente se aquele produto não tinha açúcar. Enfim, foi tudo legal, consegui comer uma comida sem açúcar nenhum, tá? Então, o que eu trago hoje de informação é que o nosso cérebro, ele tem um programa, ele é programado, na verdade, para buscar e desejar o tipo de comida que acabamos criando tolerância a esse tipo de comida, que é as comidas com açúcar, são as comidas com açúcar. Comemos mais dessas comidas e acabamos nos tornando, digamos que, viciados no açúcar também, tá? Então, a pessoa acaba querendo mais esse doce e ela busca esse doce para receber a glicemia que precisa, tá? E toda vez que come esse doce, aquilo acaba liberando um prazer enorme por causa da dopamina que é liberada. Então, a dopamina é liberada toda vez que comemos um doce. E o açúcar acaba fazendo isso. Então, temos mais liberação de dopamina com o açúcar do que com, por exemplo, um alimento natural. E quando vem junto com a gordura, aumenta ainda mais o prazer. O que acontece nesses casos é que nós não conseguimos moderar a quantidade de comida que comemos quando se trata de alimentos que têm o açúcar inserido. Então, não conseguimos, por exemplo, comer somente dois biscoitos ou comer somente um bombom. Ou a gente acaba com a caixa ou acaba com o pacote de biscoito. Não acontece isso? Então, ou, por exemplo, também todos aqueles alimentos que vêm ultraprocessados, como biscoitinhos, mesmo que sejam salgados, e que você começa a comer um, dois, três e acabou o pacote, você nem reparou. O açúcar está lá inserido para que você tenha vício disso aí. Então, esse tipo de alimento, ele acaba hackeando nossa autonomia, essa autonomia alimentar que deveríamos ter, acabamos não tendo. Por quê? Porque nós acabamos tendo essa dificuldade realmente de moderar essa quantidade. Então, não é que a gente seja fraco, tá? É que esses alimentos, eles já são feitos principalmente para que nós não consigamos moderar isso que a gente come, tá? Então, na língua, o sabor doce, ele acaba ativando um sistema de recompensa no cérebro e acabamos perdendo o controle. Nos tornamos, digamos que, resistentes às quantidades que comíamos, por exemplo, ontem, de um determinado produto. Agora nós não consumimos só isso, consumimos o dobro. Se vocês reparam, tem alimentos que você. Eu lembro quando eu comia um pão francês, tá? O pão também tem o açúcar. Aí teve uma época em que eu passei a comer dois pães de manhã, café da manhã, pão francês, e chegou uma época em que eu comia três. O exemplo já está aí. Você vai aumentando a quantidade, por quê? Porque aquilo, um só, já não te satisfaz mais. Você lembra do vídeo que eu falei do garotinho pequeno, que foi lá com a mãe para fazer uma revisão? Quem levou foi a mãe, é claro. Para fazer a revisão porque ele não conseguia dormir? E a mãe contava de que primeiro dava uma mamadeira, a mamadeira uma só já não dava, tinha que dar duas, e foi aumentando até chegar a quatro. Então é isso. Às vezes, no começo, a criança até dormia com uma madeira, passou a não conseguir dormir. A mãe dava duas. Chegou o momento em que começou a dar três, até o momento em que deu quatro mamadeiras. Então, a questão do sistema de recompensa é que essa descarga potente, ela ativa a dopamina. E a dopamina não só excita e motiva, ela também grava, fica gravado numa fichinha lá. É como se tivéssemos os algoritmos no cérebro que procuram as atitudes vantajosas para o nosso futuro. Então, o que acontece? Que existem coisas gravadas, aquelas que mais nos trazem prazer e também aquelas que menos nos trazem prazer. O que é que o cérebro vai procurar? É claro que vai procurar aquilo que nos traz mais prazer, que nos motiva mais, que fica mais gravado, que fica mais gostoso. Então, uma refeição que é balanceada, você considera balanceada, e que é sempre a mesma coisa, sempre igual, se você costuma comer, bife de, por exemplo, filé de peito de frango com salada, filé de bife com salada. Fica uma coisa muito repetitiva, sem nenhum tipo de variedade. Você acha que o teu cérebro vai querer isso? É claro que vai querer aquela coisa bem diferente.
Então, aí não vai disparar nada a dopamina. A dopamina vai ficar quietinha. É por isso que temos que criar novidades nos nossos tipos de refeição. Então, a dopamina, na verdade, gosta de novidades. Então, para deixar o açúcar, nós temos que buscar, então, fazer outro tipo de refeição, outras coisas diferentes, procurar outras receitas. Mesmo que você tenha muita necessidade de um doce de açúcar, procura fazer um bolo que seja também doce, mas que não leve açúcar. Hoje em dia tem milhares, não é centenas, não, é milhares de receitas na internet que você pode procurar sem gota de açúcar, mas que acaba sendo doce porque leva uma banana madura ou leva um pouquinho de uva passa, né? Então, procura também realizar atividades diferentes que sejam fora da nutrição, para não ficar só focado comida, comida, comida. No meu caso, eu não tenho nenhuma doença, graças a Deus, não tenho nenhum problema de saúde e cortei o açúcar por livre e espontânea vontade, tá? Porque eu vejo que é necessário para eu me libertar desse costume que pode virar realmente um vício e me tornar talvez o dia da manhã dependente de alguma coisa. Por que que aconteceu isso? A minha avó já era diabética, tá? A minha irmã, ela se tornou pré-diabética. Eu disse, caraca, já está vindo na minha direção, não quero nada disso. Eu quero chegar numa velhice que eu seja independente, que eu possa fazer as minhas coisas, que não precise de pessoas para ficar me cuidando, tá? Que é o que está acontecendo, por exemplo, com a minha mãe e com a minha tia, infelizmente. Então, eu quero ter saúde plena, tanto mental como física, poder me movimentar. E eu pensei, esse desafio de 100 dias vai ser ótimo para dar um começo, um start nessa direção. Então, por isso que eu tirei o açúcar in natura e o açúcar que está inserido dentro dos alimentos processados, estou me referindo, mas eu como frutas e eu como alimentos que são doces também, tá? Não sei o teu caso. Você talvez esteja precisando tirar, inclusive, o açúcar das frutas ou o açúcar de outros alimentos que se convertem em açúcar, como são as farinhas. Aí é o caso de você pedir uma orientação, tá? Não é aqui, isso não é um espaço para isso. O espaço para isso é você procurar um nutricionista, ou procurar um endocrinologista, ou procurar o teu médico de preferência, o teu médico que você tenha de referência aí na tua família, ok? Então, para hoje, eu já trouxe essa dica de que a ideia é variar os alimentos o máximo possível e procurar também outras atividades que sejam diferentes da alimentação, para que você tenha outras distrações também e não só ficar focando e pensando no raio da comida. Que a comida, é claro que é necessária, mas a gente não tem que ficar o dia todo pensando em comida, ok? Então, vamos lá para mais um dia sem açúcar. Beijo!